Olá, é bom poder chegar até aqui e saber que você está esperando aí na expectativa para ouvir o que Deus tem para falar para você. E eu peço a você que abra sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nós vamos falar de fé. E antes de começar a ler esse versículo, eu quero perguntar para você, como é que está a sua fé? Você tem crido no Senhor Jesus? Você tem crido naquele que veio, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo porque não está mais pregado naquela cruz? Vamos ver o que ele tem para nós? 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E outra versão diz: o justo vive pela fé e não por vista. Meu irmão, minha irmã, viver para Deus, seguir a Jesus é questão de fé. Porque nem eu e você vimos a Jesus. Nem eu e você andamos com Jesus, literalmente falando. Nós sabemos que só os relatos que nós temos na palavra do Senhor. Então isso é fé. Eu acreditar que Jesus veio ao mundo. No começo era apenas a palavra, era o verbo se encarnou. Ele veio, em forma de homem, nasceu da Virgem Maria. Cresceu. Aos 12 anos de idade, segundo a palavra de Jesus, já estava ensinando aos doutores, aos mestres da lei. Porque a sabedoria dele vinha do Pai. Foi levado à cruz do Calvário por causa de mim, de você, por causa dos nossos pecados. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está junto com o Pai. E qual é a prova que eu tenho disso, queridos? Viver para Deus, querer Deus, convidá-lo para morar dentro do seu coração e acreditar que Ele está dentro de mim, dentro de você, é questão de fé. Lá no livro de Hebreus, fala muito sobre fé. Eu quero aqui só abrir rapidinho aqui Hebreus capítulo 11, só para você entender esse versículo que eu li aqui em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Quando eu li, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Aí a gente vai lá para Hebreus, A gente chega aqui no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, e no capítulo 11, que é o capítulo 11 de Hebreus, todo ele fala sobre fé. Mas o primeiro versículo é o principal, que diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Lá em Romanos tem um versículo que diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu e jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Meu irmão, minha irmã, você não tem ideia do que Deus tem preparado para você. E quando nós acreditamos que Deus tem o melhor para mim e para você, que Deus tem um céu todo preparado, um lugar lindo, maravilhoso, que por mais que você tente imaginar como é lá nos céus, como é lá na morada celestial, nós não vamos conseguir. Mas nós acreditamos. Isso é fé. Nós lemos aqui em Hebreus que fé é a certeza daquilo que eu vou receber, aquilo que eu estou esperando. Entendeu? E 2 Coríntios diz que nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque, queridos, acreditar naquilo que eu estou vendo, isso não é fé. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Existe uma fé natural do ser humano. Não existe ninguém. Tem pessoas que dizem assim: olha, eu não tenho fé nenhuma. Tenho. Todos nós temos fé. Existe aquela fé natural, que é do ser humano, mas existe uma fé sobrenatural, que essa é gerada por Deus. O Espírito Santo gera em nós. Mas qual é a diferença, irmã Rosinha, da fé natural para a fé sobrenatural? A fé natural, por exemplo, você é um trabalhador, você é um assalariado, você trabalha um mês inteiro sabendo e crendo que naquele dia determinado, digamos no final do mês, você vai estar ali, recebendo o teu salário. Você crê, porque você trabalhou. Então você acredita que você vai receber. Isso não é uma fé sobrenatural, isso é uma fé natural.
Agora você vê uma pessoa que está num estado terminal, numa UTI, os médicos desenganaram, uma pessoa que sofreu um acidente e essa pessoa foi desenganada, nunca mais vai andar. Isso. E você acreditar que você vai ver aquela pessoa de pé, como era antes. Isso é fé sobrenatural. Eu quero te dar aqui um exemplo, querido irmão, querida irmã, de uma grande amiga. Essa amiga se chama Alessia. Eu tenho conversado com ela. Essa menina sofreu um acidente lá no estado de São Paulo, onde um ônibus passou por algumas partes, por cima de algumas partes do corpo dela. E os médicos não achavam que ela andava nunca mais. Logo de início, essa menina ia passar no mínimo 3 meses numa UTI. Ela não chegou a passar nem 2, ela passou poucos dias. E hoje, depois de 5 meses no hospital internada, o Alessia está em casa, já está caminhando. Não está caminhando normalmente, claro, mas o tempo todo a família, os amigos, né, a sua mãe, os filhos acreditaram que o Alessia ia se levantar, que o Alessia ia voltar para casa, que o Alessia ia novamente caminhar. Isso é fé sobrenatural. E quando nós acreditamos assim, nós agradamos o coração de Deus. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O Alessia agradou ao Senhor. A família, os amigos que creram que ela iria se levantar, agradaram ao Senhor. Por isso o Senhor atendeu. E por isso eu falo isso com muita alegria no meu coração, de dizer que a oração do justo, ela tem poder. E a oração que foi feita pela vida de Alessia surtiu efeito. Então, queridos, vamos pedir a Deus para aumentar a nossa fé. Vamos pedir a Deus para a gente viver pela fé e não por vista. Porque a partir do momento que você começa a andar e viver somente por aquilo que a gente vê, misericórdia, me desculpe, mas você, como disse Paulo, é apenas um miserável pecador. Mas mesmo como pecadores, se nós colocarmos em prática viver pela fé, nós vamos ver os milagres do Senhor acontecer na nossa vida. Vamos orar? Fecha os teus olhos e ore junto comigo. Pai amado, nesse momento onde nós acabamos de falar de fé, Senhor. Acabamos de falar de fé através de um testemunho tão lindo, que foi o testemunho da tua filha, da Alessia. Paizinho querido, eu me emociono quando eu vejo o teu agir. Eu me emociono quando eu vejo o Senhor responder a pessoas cheias de fé que clamaram a Ti. E hoje nós podemos ver o Teu agir na vida daquela jovem senhora, daquela mãe. Meu Deus, eu quero clamar a Ti agora por essas pessoas que não têm tido fé, Senhor. A culpa não é delas, às vezes é porque passaram por tantas dificuldades, têm passado por tantas tribulações e já não acreditam mais em nada. Eu te peço, Senhor, chega junto, Pai. Chega no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa, dá uma injeção de ânimo, Senhor. Aumenta a fé dessa mulher, desse homem, para que eles não vivam somente por aquilo que eles estão vendo. Que não viva somente por uma fé natural, mas que o sobrenatural de Deus venha sobre essa vida, aumentando a sua fé e a sua confiança no Deus Altíssimo. Abençoa, Senhor. E esses que estão orando comigo, que nesse exato momento estão se enchendo de fé, estão confessando a Ti, que querem viver por fé e não por vista. Honra a esses, Pai, em nome de Jesus. Para que no nome de Jesus eles não jamais se decepcionem. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Eu abençoo cada vida que está orando comigo nesse momento, pedindo por fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã.
Eu tenho certeza que nesse momento Deus está enchendo o teu coração de fé. Eu tenho certeza que nesse momento Deus reativou isso que estava não morrendo, mas que estava frio dentro de você, que é a tua fé. Em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, abençoe outras vidas que com certeza também estão passando pelo mesmo problema, por falta de fé. E eu tenho certeza, Deus vai te recompensar com ricas bênçãos. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.